Meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para esse momento de adoração, de louvor, de reflexão com o Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos orar. Bondoso Deus, glorificamos e honramos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela manhã de domingo que o Senhor nos dá. Te agradecemos por termos esse tempo disponível para nos ajuntarmos como Igreja de Jesus, para sermos edificados, para glorificarmos o teu nome, para refletirmos na tua palavra. Pai, nós pedimos por nossa igreja, pelo nosso povo. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas casas. Abençoe, Pai, as nossas crianças. Cuida, Deus, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos adultos da nossa igreja, bem como aqueles com mais idade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por todos os nossos queridos. Faz, ó Deus, do nosso da nossa comunidade, uma comunidade profundamente espiritual, Pai, a fim de que a beleza da tua graça, a suprema grandeza da tua graça e a multiforme sabedoria de Deus sejam expressadas através da tua igreja de forma evidente, de forma intensa, Pai. Abençoa o nosso domingo, a nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estivemos reunidos como diretoria na quarta-feira passada. Decidimos então voltar os nossos cultos presenciais aos domingos à noite, com todas as restrições que nos são exigidas agora pela prefeitura da cidade. Não é mais uma exigência do Estado, mas uma exigência da nossa prefeitura. Nós estamos nos preparando para isso, alguns detalhes que precisam ser colocados no templo, e a data mais provável é dia 8 de novembro. Nós vamos estar logo mais, nos próximos dias, conversando com os irmãos como que nós vamos nos organizar para termos aqui só as pessoas que podemos ter, a quantidade de pessoas que podemos ter, provavelmente 30 pessoas no máximo, tá bom? Então nós vamos nos organizar através da rede social para ver quem virá nos cultos à noite no domingo, tá bom? Aguarde então outras informações mais precisas sobre essa volta aos nossos cultos presenciais. Ó Deus, me sondas, conheces-me,
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Em nossa sala de aula virtual de hoje, nós vamos trabalhar o tema Por que a comunidade não espiritual não é espiritual? Estamos estudando o texto de Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra. Se você quiser ler esse livro, eu tenho mais um exemplar aqui, eu posso te emprestar, que trata da igreja. É uma forma de conceber a igreja bastante desafiadora em termos de espiritualidade, em termos de nossos relacionamentos, da conexão que podemos desenvolver uns com os outros. Muito bem. Por que a comunidade não espiritual não é espiritual? Antes, então, de começarmos a nossa lição, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Pai, amanhã de domingo nós vamos considerar agora a Tua Palavra, vamos olhar para este estudo que é fundamentado na Tua revelação, pedimos a Tua orientação, pedimos clareza, discernimento, para que essa exposição fale, Senhor Deus, alcance os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Por que a comunidade não espiritual não é espiritual? Larry Crabb, nesse capítulo, responde a essa afirmação. Nós podemos transformá-la numa pergunta. Por que a comunidade não espiritual não é espiritual? O que faz com que isso aconteça? Então ele se propõe a responder essa pergunta a nós. Para introduzir o capítulo, ele nos conta sobre um outro encontro com um outro amigo que estava sofrendo com sua irritabilidade. Amigos e colegas muitas vezes o irritavam e ele tentava ou expressar a sua irritação ou ocultá-la. Ele então procura Larry Crabb para uma conversa. Por se tratar de um terapeuta, de um psicólogo clínico, certamente seu amigo esperava um diagnóstico e uma receita. Porém ele, o Larry Crabb, simplesmente o ouve. E aí então, sobre esse encontro, ele escreve o seguinte: não dei interpretações nem conselhos. Quando nos ajoelhamos para orar no final do nosso encontro,
pedi para que Deus dissolvesse a irritação e liberasse a beleza do paciente coração desse meu amigo. Ele me contou pelo telefone, minutos atrás, que as palavras da minha oração haviam permanecido com ele, e desde então, quando se irrita, percebe quanto quer que a raiva diminua e que a paciência flua. E isso vem de fato acontecendo. Muito bem, aí ele comenta o episódio, ele diz assim, não há qualquer segredo ou aplicação de um conhecimento técnico nessa situação, nessa união de almas. Simplesmente o que aconteceu foi uma abertura para a atuação do Espírito através da comunhão. Simplesmente a confiança no Espírito de Deus e a disposição de duas pessoas conversarem sobre um problema que uma delas está enfrentando e aquela redescoberta que flui da conversa, redescoberta de potenciais da graça que estão dentro de nós, o fruto do Espírito, pode ter um efeito muito grande na vida de alguém, na vida de uma pessoa que está enfrentando determinado problema. Irritabilidade já foi compreendida como um distúrbio psicológico, que requereria um especialista que tratasse o distúrbio como um médico que sabe diagnosticar determinada doença através dos sintomas, através de exames, e por um processo cirúrgico, por exemplo, a extermina de uma vez. A irritabilidade já foi pensada como algo assim. Olha, contrate um profissional, ele vai diagnosticar o porquê da irritabilidade e vai aplicar em você uma técnica terapêutica que vai curar. Porém, hoje, há uma corrente de estudiosos da mente e do comportamento humanos, na qual o nosso autor aqui se insere, que entende diferente. Para esse grupo de estudiosos, pessoas que se relacionam bem, que compreendem bem o ser humano, que compreendem bem a antropologia bíblica, que sabem, que conhecem um pouco da alma. Essas pessoas que se relacionam bem estão mais aptas para promover mudanças significativas do que os próprios profissionais que aplicam terapias em pacientes com uma série de técnicas clínicas baseadas em engenhosas teorias e patologias, diagnósticos e tratamentos. Não vai aqui nenhum desprezo pela técnica científica. Quem nos dá essa informação é um terapeuta profissional. Larry Crabb é doutor em psicologia clínica. Mas também um cristão com uma sensibilidade muito aguçada aos potenciais que a igreja tem como comunidade espiritual e que ainda são muito tímidos na vivência da igreja. A questão é que a comunidade deve ser o lugar onde o ego morre. Esse é o nosso grande desafio. Como nos diz o apóstolo Paulo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. O que isso quer dizer? Quer dizer que nossa determinação de não confiar totalmente em alguém, aqueles pé atrás que a gente sempre tem com os outros, precisa morrer e ser substituída por uma ávida disposição de receber o que há de melhor nos outros e de dar o que há de melhor em nós. Contudo, de uma forma muito naturalizada, o nosso ímpeto principal é a nossa autorrealização.
a satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades, a realização do nosso potencial, o afastamento de novas mágoas. Entretanto, confrontamos os nossos interesses com os do outro, e os conflitos haverão de bater a porta sempre. Sempre. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, Jesus está falando dos nossos relacionamentos como igreja, corpo santo do Senhor Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos em conflitos, não necessariamente nos referimos a brigas, discórdias, ofensas, quebradeiras. Nós estamos falando também de situações das quais nós não temos total controle e não percebemos em nós os recursos para resolvê-las. São situações que exigem mais de nós em termos de recorrermos ao fruto do Espírito que está em nós. Fechando parênteses. Sendo então o interesse maior a autorrealização, então inventamos e dependemos de alguns tipos de relacionamentos para lidar, ou melhor, para não lidar com os conflitos. E nenhum desses relacionamentos pertence à comunidade espiritual como nós podemos concebê-la biblicamente. São eles relacionamentos sociáveis, relacionamentos cooperativos, relacionamentos consoladores, relacionamentos aconselhadores e relacionamentos conformadores. Vamos então caracterizar cada um deles e entender onde eles não se configuram como espirituais. Relacionamentos sociáveis. Os relacionamentos sociáveis são aqueles em que as pessoas sabem que têm divergências, mas para que uma desfrute do melhor que a outra tem a oferecer, e vice-versa, por uma questão de comunidade, evitam proximidade maior para não arriscar o conflito. Esse tipo de relacionamento define-se como é uma questão de civilidade defensiva, porém é uma sociabilidade não legítima ou ilegítima. Não precisamos atrair o conflito dizendo sinceramente o que pensamos ou algo assim, mas precisamos reconhecer o conflito iminente e perceber que a sua origem pode estar em nós. Talvez estejamos aceitando passivamente a tendência de nos preservar e aprimorar, perdendo a oportunidade de exprimir o que há de melhor em nós, como pessoas espirituais. Então esse relacionamento social, ou esses relacionamentos sociáveis, não prevê a cura para o conflito. Eles simplesmente ocultam os conflitos. Em segundo lugar, os relacionamentos cooperativos. Larry Crabb aqui dá o exemplo de um grupo de presbíteros que administra os negócios da igreja, mas não se envolve no pastoreio de pessoas. Eles se associam e cooperam para uma atividade que os realiza, que os deixa bem, que afaga o seu ego, e nesse tipo de relacionamento as pessoas direcionam para os seus interesses e a partir dos seus interesses elas fazem boas ações. O gerenciamento dos negócios da igreja, então, mantinha aquele grupo de presbíteros numa posição segura, enquanto eles faziam coisas boas.
E desse modo, eles evitam os conflitos. Por exemplo, de terem que se envolver no pastoreio e tratar de um casal da igreja. E através desse tratamento, avaliarem os seus próprios casamentos. Então, são aqueles relacionamentos cooperativos, que as pessoas se juntam, fazem um grande trabalho, se realizam, fazem algo bom, mas, na verdade, evitam muitos conflitos, evitam os conflitos. Os relacionamentos consoladores. Tem para mim que esse é o mais perigoso. Eu vou ler exatamente o que Larry Crabb escreve. Ele diz assim, abre aspas, C.S. Lewis disse certa vez a uma turma de formandos da Universidade de Cambridge que eles não enfrentariam maior tentação do que um ímpeto de criar uma comunidade na forma de um círculo interno a qual era especial por excluir os outros. Quando entramos em atrito com Beto, é um consolo encontrar outra pessoa que também não gosta dele. Então formamos um círculo interno. É uma comunidade de pessoas que excluem Beto, encontrando o consolo na companhia de alguém que sente a mesma coisa. Temos um senso de identificação com isso, por não nos identificarmos com aquilo e por desfrutar da companhia de pessoas que também se identificam com aquilo. Uma maneira mais óbvia de relacionamento consolador se desenvolve quando um amigo assume a tarefa de nos ajudar a nos sentirmos melhor com nós mesmos. Essa se torna uma prioridade desse amigo. Porém, isso em nada lembra a resposta de nosso Senhor a Pedro. Ele o chamou de Satanás e mandou o apóstolo recuar. Os pastores às vezes dizem aquilo que os ávidos ouvidos da congregação querem ouvir. Em todos esses casos, o objetivo é consolar, é reafirmar aquela emoção. Em todos os casos, evita-se o conflito. Em quarto lugar, os relacionamentos aconselhadores. Como conselheiro durante muitos anos, Larry Crabb diz, tentando descobrir as causas subjacentes dos problemas de cada uma das pessoas que o procuravam e então aplicar as técnicas terapêuticas, só fazia aflorar as tendências egoísticas de forma mais adaptável. Então as pessoas chegavam para ele, doutor, eu não consigo comer mais, eu tenho problemas com álcool, eu tenho problemas com a pornografia. Então ele ia lá na infância dessas pessoas, fazia todo aquele levantamento subjacente das causas do problema, aplicava a técnica terapêutica, então essas pessoas tinham a sua melhora a partir daquilo que estava dentro delas mesmo. E ele diz assim, trabalhar com a energia natural da pessoa para promover uma vida mais saudável põe a perder a energia sobrenatural que o Espírito infundiu na alma humana. Qualquer melhora que ocorra não será animada pelo Espírito e não representa um movimento rumo a Cristo, a maturidade espiritual. Então, os relacionamentos aconselhadores, que aplicam técnicas em que a melhora da pessoa vem a partir da sua natureza, do seu próprio egoísmo, pode trazer alguma melhora, pode trazer alguma adaptação, uma forma mais confortável daquela pessoa se movimentar nos seus meios sociais,
e de tratar consigo mesmo, mas não abre espaço para a atuação do Espírito na vida dela. Por fim, os relacionamentos conformadores. Nós entendemos que a santificação é uma conquista. Os relacionamentos conformadores se fundem nesse pressuposto. Eles oferecem a oportunidade de aplicar princípios bíblicos em nossa vida para nos ajudar a nos esforçarmos mais para fazer melhor, para realizar melhor a nossa performance religiosa. Nesse caso, o relacionamento aqui é entre duas pessoas. Esse relacionamento tem uma dinâmica limitada em cobrar responsabilidade do outro, orar com o outro e encorajar a prática das disciplinas espirituais. Não há um envolvimento maior que vá além da exigência. Faça a coisa certa. Essa é a chave. Você tem que se conformar a esse padrão, a esse modelo. E está tudo certo. Larry Crabb termina esse capítulo com a seguinte afirmação: minha missão é ver o desenvolvimento de comunidades espirituais nas quais amigos e orientadores espirituais se conectam com as pessoas. Desejo muito encontrar comunidades nas quais as pessoas se sintam seguras para revelar sua aflição. O que tenho em mente como resposta para os conflitos são relacionamentos fundados na conexão. Não relacionamentos sociáveis, não relacionamentos cooperativos, não relacionamentos consoladores, não relacionamentos aconselhadores e não relacionamentos conformadores. Ele diz assim: eu já experimentei esse tipo de comunidade. Seu gosto é doce. É um desafio grande, a olharmos para a igreja para um pouco mais além de onde nós estamos. No próximo domingo entraremos na segunda parte do livro, uma maneira de compreender os nossos problemas. E até lá. Fique agora com Siga o Mestre, episódio de hoje, Fonte de Água Viva. Um domingo muito abençoado a você. Nossa, o toque é muito legal, Nina. Nossa, também. E a gente faz assim, faz assim, faz assim. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem e em casa. Isso é tão bom! Vocês estão ouvindo? Sim! Um livro! Um livro! Vem, Tibério, vem! Aqui está o enigma. Fonte de água viva. O quê? 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 O quê?
quê? Água viva não é aquela gelatina que fica no mar? É, aquele bichinho também é uma água-viva. É, mas eu acho que não é disso que o livro tá falando, não. Então a gente tem que procurar. É isso mesmo. Mas hoje, cada um vai atrás de uma pista. Vamos! Olha, gente, eu encontrei esse balde. Ah, e eu encontrei essa corda. E eu encontrei essa garrafa. Nossa, falando nisso, eu tô com uma sede. Sede? Eu descobri! Essa história é de quando Jesus foi até um poço pedir água para uma samaritana. É isso mesmo! Deixa eu ver. Ah, aqui tá dizendo que essa história tá no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 4 ao 28. É isso mesmo! Em um tempo em que a mulher não podia sair sozinha, uma mulher samaritana foi ao poço meio-dia. O mestre estava cansado e parou, pois estava com sede. Mas a sede que foi saciada foi a da mulher que falava com ele. Uma mulher que da sociedade há muito foi excluída, agora era encontrada pela fonte da água da vida. Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus! Vamos ver quem a máquina de história vai escolher. Vai, Tibério! Ai, gente, eu tô animada pra essa história. A história vai começar. Com licença, pode me dar um pouco de água? Mas, ué, você falou comigo? Falei. Mas o senhor é judeu, certo? E não sabe que eu sou samaritana? Eu sei. Mas todo mundo sabe que os judeus não falam com os samaritanos. Exatamente. É que E ainda uma mulher? Mas, mulher, o que eu quero dizer é E que... samaritana? Eu sei, eu estou tentando... E ainda vem me pedir água? Um judeu não fala com um samaritano. Mulher, se conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, aí sim pediria água a ele e ele te daria água viva. Mas não tem com que pegar água, senhor. E o poço é fundo. Da onde você tiraria esta água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e bebeu de sua água, assim como seus filhos e seu gado? Mulher, quem beber desta água sentirá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu tenho a oferecer, jamais sentirá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela eternidade. Senhor, então me dê dessa água para que eu não sinta mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. Eu sou filho de Deus, o Salvador. E eu que estou falando com você. Gente, venham ver este homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é aquele que esperamos todo esse tempo? Gente! Gente, vocês viram? O mestre falou com uma samaritana. É verdade. Tibério, como é que era mesmo? Água viva! Água viva. Exatamente. Ai, gente, essa história mexeu comigo, sabe? Foi Jesus que pediu a água e a sede da mulher que foi saciada. Isso mesmo. Eu me senti acolhido pelo próprio mestre ouvindo essa história. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, andou pelas ruas, curando os
doentes, buscando os perdidos, pra dizer que o reino já está aqui. Sigo o mestre pra saber o que é amar, o que é cuidar e se entregar. Sigo o mestre pra entender o que é compartilhar, que no reino de Jesus é tudo sobre amar. O mestre mandou fazer o quê? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o quê? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o quê? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o quê? Eu vou obedecer. E vocês aí de casa, gostaram da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês contam pra gente o que acharam dessa história? Por favor, por favorzinho. Então é isso. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Ai, gente, eu estou curiosíssimo pra saber qual é a próxima Também, história. Tibério, nossa, vai ser tão legal! O próximo enigma que estava no livro é Aquela que foi perdida. Perdida! Perdida.